Olá, bem-vindo ao quadro. Agora que nós já terminamos com o caule, vamos começar a analisar as folhas. A folha é o principal órgão vegetal especializado na captação da luz solar. E, além disso, a folha é responsável por fazer trocas gasosas com o meio ambiente, pelos processos de fotossíntese ou transpiração. E todos esses processos serão detalhados nas aulas de fisiologia vegetal. Nessa aula, nós vamos analisar a estrutura interna de uma folha. A folha é totalmente revestida pela epiderme. A epiderme é aquela camada de células que é muito unida, muito justapostas umas às outras. E essa camada de células é responsável pelo revestimento dos órgãos vegetais. Revestindo a epiderme, nós temos uma camada impermeabilizante. Esta camada é denominada de cutícula. E nós já vimos na aula de tecido de revestimento que a presença da cutícula é muito importante para evitar a perda de água. Além da cutícula, uma outra estrutura presente nas folhas são os estômatos, geralmente em quantidades variadas, dependendo da espécie. E nós já vimos também que o estômato é responsável por fazer as trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo da planta. A região mais interna da folha é chamada de mesófilo. E a partir de agora, nós vamos explicar essa região. O mesófilo é preenchido por um parênquima. Nós já vimos na aula sobre parênquima que este tecido é responsável pelo preenchimento dos órgãos vegetais. Mas além do preenchimento, o parênquima também pode exercer outras funções. Por exemplo, neste parênquima, que compõe o mesófilo da folha, onde as células são ricas em cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas que armazenam a clorofila, que é o pigmento essencial para a fotossíntese e é o que dá cor verde à folha. E este parênquima rico em clorofila é chamado de parênquima clorofiliano. Quando as células estão muito justapostas umas às outras, este parênquima clorofiliano é chamado de parênquima palissádico. E quando as células do parênquima clorofiliano estão muito espalhadas, nós chamamos de parênquima lacunoso. As células do parênquima lacunoso também são ricas em clorofila e este parênquima também realiza fotossíntese. Além desses tecidos, o mesófilo também tem tecidos condutores. Os tecidos condutores ficam organizados em feixes e esses feixes compõem as nervuras das folhas. As nervuras são aqueles tracinhos presentes na superfície foliar. Compondo esses feixes, então, nós temos o xilema, que normalmente está voltado para a parte superior da folha, e este xilema é responsável pela condução da seiva inorgânica. Relembrando, a seiva inorgânica é rica em sais e água que foram absorvidos pelas raízes. Além do xilema, na parte mais inferior, nós temos os vasos do floema. O floema é responsável por transportar a seiva orgânica, que é a seiva rica em compostos orgânicos. Essa seiva é produzida na própria folha, a partir do processo de fotossíntese, e ela vai ser transportada
para os outros órgãos vegetais. E fazendo a sustentação desses feixes condutores, nós temos aqui também algumas fibras esclerenquimáticas. As fibras esclerenquimáticas compõem o esclerênquima. O esclerênquima é aquele tecido muito resistente que confere sustentação aos demais tecidos. E antes de fechar essa aula, eu quero falar sobre a disposição das nervuras nas folhas de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Existem dois padrões básicos de disposição das nervuras. Nas monocotiledôneas, as nervuras são dispostas de forma paralela. As folhas que apresentam este tipo de nervura são chamadas de folhas paralelinervas. Já nas eudicotiledôneas, as folhas são diferentes. As nervuras partem de um ponto e vão se ramificando em feixes cada vez menores. Essas folhas podem ser chamadas de peninervas, porque este padrão lembra muito uma pena de um passarinho. Além de peninervas, elas também podem ser chamadas de folhas reticuladas. E essas folhas reticuladas são típicas das eudicotiledôneas. Fechamos por aqui, então, com a morfologia interna das folhas e na próxima aula vamos analisar a estrutura externa da folha.